uma entrevista com Jocely, da equipe do Disciplinar, e a gente vai gravar, filmar, não vamos publicar a entrevista, vamos registrar, fazer a transcrição, enviar para o movimento, para o Jocely, eles fazem uma edição, nos devolvem e a gente publica com a autorização deles. Bom, então, a primeira questão que eu acho importante de dizer, e agora começando a entrevista, é que a gente tem muito interesse em compreender as relações entre território e território local, território nacional, os territórios das lutas, os territórios que os movimentos que a gente é parceiro atuam, mas também queremos entender de geopolítica. Então a importância de conversar com o MAB, com coordenações do MAB, é porque a gente conhece o movimento e a gente sabe que o MAB ele precisa ter uma posição estratégica, porque ele luta em nome da soberania popular, nacional, soberania energética. Então é por isso que a gente quer fazer essa entrevista com você. E aí a gente queria pedir para você começar falando então de um contexto maior, político, que é a crise do capital nos últimos anos. Muito bem, para nós do MAB é um prazer poder participar do debate, né, e um pouco que nós poder contribuir. Nós achamos que é muito importante nesse momento histórico, para todos os movimentos sociais, para a academia, se colocar esses temas, né? Primeiro, o tema da atual crise do capitalismo, né? Entender a crise atual, né, que na nossa avaliação é uma crise profunda e prolongada, né, uma crise no centro do império, do imperialismo norte-americano principalmente, que obviamente contamina todos os poderosos mundiais, a Europa, né, Japão. Você traz crises em todas as grandes potências econômicas do momento histórico. Então tem uma crise no centro do imperialismo. Mas ao mesmo tempo tem uma disputa a partir dessa crise. Tem uma disputa que está na esfera da disputa intercapitalista, a nossa avaliação. Ou seja, é um momento em que ainda o capitalismo tem uma fase que ele se mata entre ele através da centralização e concentração de capital, que por sua vez aumenta a crise, né? Porque ele não resolve o problema central, né, que é do capital constante, da sua contradição principal. Ao centralizar e concentrar, ele cria mais crise. Então é uma disputa intercapitalista, e isso obviamente acira e traz uma disputa de poder junto com ela. Mas tem uma terceira disputa que está colocada e que pouco está se discutindo nesse momento histórico. Eu acho que esse é um acento principal do estudo nesse momento. E aí eu vou dizer assim, do ponto de vista da nossa percepção sensível, não já o conhecimento racional, o estudo, né, sistemático, se debruçando sobre o tema, a impressão que nós temos é que nesse terceiro plano da disputa nós temos atores diferentes da característica central da crise do imperialismo, e por sua vez traz um elemento que é a disputa econômica diferente e por sua vez a disputa política diferente. Então não necessariamente é uma disputa clássica intercapitalista, né? Veja bem, aí nesses atores o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar uma luta interna às grandes potências, né? E aí tem assumido papéis diferentes, né? Na Europa, né, as relações na União Europeia, do rompimento da Inglaterra, né, traz esse elemento. Nos Estados Unidos, a briga, né, política que é acirrada nesse momento da crise, né, trazendo um elemento conservador, um elemento diferente na disputa econômica, inclusive política. Mas tem um terceiro polo que traz essa luta numa outra perspectiva, que é a perspectiva da resistência frente a essa grande crise. Só que uma resistência que está passando, na nossa opinião, de defensiva para mais ofensiva, que é o papel da China nesse momento histórico, né? O que é o fenômeno capitalista na China, né? A China ela não se configura, na nossa avaliação, na forma de como o centro do império, que é a concentração e a centralização de capital. O que é o fenômeno da China?
tem uma grande concentração de riqueza pela sua atuação mundial na economia e ela joga as regras do jogo mundial, né? No entanto, para interno, ela vai descentralizando economicamente. Como ela descentraliza economicamente? Incorporando os pobres da China no modelo econômico e de consumo. Então, isso vai fazer o quê? Que na China não tenha grandes empresas capitalistas. O Estado controla a economia principalmente. E controla a economia a partir da direção de um partido comunista. Não parece pouco esses elementos, né? Parece uma coisa estranha frente a que há um período recente, um passado recente, nós tivemos a derrota através da vitória da Guerra Fria para o lado norte-americano dos modelos socialistas. Essa derrota, a gente vê assim que teve uma certa fechar de olhos para fenômenos como a China. Então nós precisamos aprofundar o estudo, inclusive, desse elemento, de o que é mesmo, do ponto de vista econômico, político e social, a construção que a China está fazendo internamente e a disputa mundial. O fato é que ela foi fazer a disputa econômica dentro das regras do jogo a nível internacional e começou a ganhar essa briga econômica. Os dados todos indicam que a China, né, já ultrapassa o centro do império. Veja bem, sem criar a mesma crise, trazendo elementos de incorporação de trabalhadores, né, e de melhoria dos índices de vida, melhoria do desenvolvimento econômico e também do grande debate que é o desenvolvimento sociocultural e tecnológico, que é um elemento da grande disputa, né, que o capital é um dos calcanhares de Aquiles, né? Nós avaliamos assim que as saídas clássicas das crises do capitalismo, né, são pautadas por alguns elementos. Primeiro, o elemento clássico, que é mais exploração da força de trabalho. Então, se define no mundo um padrão, novos padrões de exploração da força de trabalho, e aí nós já temos um problema mundial muito grande, que é isso aqui é permitido com a desorganização da classe trabalhadora e a derrota estratégica da classe trabalhadora enquanto instrumentos, né, de luta para superar isso. Então, no mundo, uma das saídas clássicas das crises do capital é mais exploração dos trabalhadores. Segunda disputa de peso no mundo, a disputa pela organização da produção e o papel do Estado nisso, né? Então, assim, nós teríamos que fazer um estudo aprofundado do tipo de Estado e como é que os Estados estão organizados na economia a nível mundial, e nós vamos ver que o capitalismo sempre modificou o papel do Estado nesse momento das crises. Um terceiro elemento é a disputa de novas tecnologias, né? Que aí tu permite acumular através de novas tecnologias, tu reduz o custo de produção, aumenta a eficiência e domina o mercado, né? Na atualidade, a grande disputa tecnológica, né, se dá em como casa comunicação com produção. Então, quem mais concentra nível de informação casado com produção... nós estamos vendo o Uber, por exemplo. O que é o Uber? É um sisteminha de computador que é o fato de eu ter ele no mundo todo, eu exploro quantos milhões de trabalhadores no mesmo minuto, um modelinho, né, tecnológico, né, através de um aparelhinho, né, que hoje todas as massas quase possuem. Então, por exemplo, eu organizo uma informação, uma organização de toda a relação dessa cadeia produtiva no mundo. E assim, as várias cadeias produtivas têm se organizado, né? Inclusive já no debate muitos de inteligência artificial para poder dominar toda a cadeia produtiva, com vários modelos analíticos de possível crise ou não. Ou seja, o debate da tecnologia, da comunicação, do nível de informação, e aí o investimento em satélite, a guerra né, de mapeamento, inclusive de outros planetas, né? Nós estamos vendo essa guerra sendo feita nesse momento, mesmo não tendo condição de acessar. Mas por quê? Porque é vital a disputa da tecnologia de comunicação na produção, né? De mapeamento e assim por diante. Quarto, questão de saída clássica do capital.
a disputa pela base natural estratégica. Nesse momento, as mercadorias da humanidade, elas são, e as indústrias, né, a cadeia de indústria mundial, ela está organizada por um tipo de mercadoria, que é o modo atual de consumo do povo a nível mundial. Essa que é a grande questão do petróleo a nível mundial, porque o petróleo é a base das mercadorias de massa da atual sociedade. Qual é o outro elemento? A mineração. Né? A mineração é o segundo elemento das mercadorias de massa na sociedade. Então, esses dois elementos, eles são disputados com muita intensidade. O quê? Os locais onde as bases naturais são mais vantajosas em relação às outras bases. Então, quem tem um mapa disso, dos locais onde a base natural é mais estratégica, porque ela tem, por exemplo, minério de ferro, um índice de aproveitamento, né, maior do que em outras jazidas. Então, quem tem um mapa e domina isso, né, sai na frente na disputa da base natural. Aí podemos citar o principal, o petróleo, porque o petróleo é a base das mercadorias mundiais e a base principalmente da energia dos transportes, que é a energia líquida. Não existe na atualidade, né, a energia líquida que não seja da fonte do petróleo. E todo o sistema de transporte mundial está basicamente ancorado na energia líquida. Né? Então, por si só, o petróleo é uma coisa... Aí você, não, vai substituir o petróleo. Vai, mas pelo quê? A longo prazo, porque, primeiro, ele é base das mercadorias, então pode substituir do ponto de vista energético, do ponto de vista da base de mercadoria, vai ter uma disputa ainda a longo prazo. Né? 85% de tudo que está aqui tem petróleo. Ou seja, do ponto de vista energético, qual é a disputa atual? Que influencia diretamente, inclusive, na indústria da mineração atual, que tem a ver com energia. A disputa da energia solar, uma grande tecnologia e abundância, mas os elementos de desenvolvimento tecnológico se dão principalmente. Qual é o calcanhar de Aquiles da eletricidade? É as baterias. Né? O elemento da bateria é o grande elemento. Para nós que usamos, né, os celulares, né, já é um estresse, né? Descarrega cada pouco, tem que carregar, né? Cada um hoje, quando vai visitar uma casa, já vê onde é que é a tomada para carregar, né, o celular. Então, quem inventar baterias que dura mais tempo vai sair na frente. Assim é no grande modelo elétrico mundial. Hoje o desenvolvimento de pesquisa é em grandes baterias. A Europa, por exemplo, está investindo em energia solar e está construindo baterias gigantes para acumular energia solar para otimizar, né, as matrizes. No Brasil nós temos uma base, que é as hidrelétricas, que são grandes baterias naturais, né, não vão precisar, né, atuar nesse nível. Mas qual é a disputa que tem aqui? Os elementos para construir essas baterias. E os elementos para construir essas baterias, que vão ser muito mais eficientes e vão permitir a realidade do carro elétrico e várias outras tecnologias, chama-se lítio, né? que 90% está na Bolívia, as jazidas, e grande parte aqui no Brasil, inclusive no Vale do Jequitinhonha. 8% parece do lítio do Brasil no Vale do Jequitinhonha. Qual é o outro elemento estratégico, né, da disputa da base natural? Estou falando de tecnologia de ponta, da grande disputa tecnológica atual. O nióbio. Que o nióbio é a base tanto para a fronteira espacial, como para grande infraestrutura de energia nuclear no mundo, né, dos reatores e assim por diante, como da indústria de massa. E essa vai ser a disputa do momento. O nióbio vai ser um elemento incluído na indústria de massa. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ter um carro com uma bateria mais eficiente, por si vai girar mais, mas ele vai ser mais leve, e para ser mais leve, ele vai continuar com metal e plástico, mas vai ter que ter um novo elemento que permite ele ser durável tanto quanto e mais leve. Chama-se nióbio. Né? Então, ou seja, a base natural, ela adquire uma disputa diferente nesse momento das saídas clássicas do capitalismo. Quem se posiciona melhor em bases naturais estratégicas, né, com grande capacidade de produção e mais eficiente, ganha a disputa. Né? Podemos falar isso da água,
né, e aí nós estamos vendo a Organização a nível mundial, e os alimentos, que já são dominados, né, há mais tempo por grandes multinacionais que já controlam mundialmente, né, esses setores. Então, além da base natural, vem um outro elemento que nós não podemos errar na análise. É a saída clássica do capitalismo o nível de dominação das massas, ou seja, a disputa ideológica. Então, o quinto elemento da saída clássica do capitalismo é como eu faço a disputa ideológica. A disputa ideológica, inclusive na atualidade, se dá num estilo de fazer a guerra, né? A ideologia ela era usada para dominar as massas, né? Depois da escravidão, que a violência foi o grande elemento de dominação de massa, né? O uso do poder coercitivo, né, sobre a sociedade continua nas polícias, na organização dos estados para garantir a segurança pública através do uso do instrumento da violência, mas o grande instrumento moderno é a ideologia, né, que se dá em 3 grandes campos: ideologia nas universidades, ideologia nas escolas como um todo, né, ideologia nas igrejas, por essa dimensão, né, religiosa, é um tema mundial, inclusive desconhecido muitas vezes pela esquerda, né? A esquerda não disputa isso, né? É uma grande lacuna, porque todo sujeito é um sujeito espiritual, religioso, né, na sua forma. O problema é que quem está por trás dominando. Então, um terceiro elemento, um segundo elemento, né? E a tecnologia atual, que é a disputa das massas através dos meios de comunicação, né? Então, esses 3 elementos são elementos de uma mistura hoje na grande disputa mundial. Podemos ver que na atualidade a disputa ideológica se dá através de uma organização que está sendo apelidada de guerra híbrida, né? Da forma de fazer essa disputa na sociedade, que é utilizado o mesmo instrumento das guerras. Qual é o instrumento das guerras? Eu crio a mentira, né, e massifico ela para poder justificar o esmagamento, né? Isso se deu em todos os países. Ah, porque no Iraque tem bomba nuclear, não sei o que, não sei o que. Eu construo uma mentira e aí eu vou lá e esmago e depois, né, vai ver que agora é a chamada famosas fake news, né? É a grande estratégia que tem sido utilizada nas políticas a nível mundial, e inclusive as forças militares dos países discutem na atualidade o 4º comando, que é o comando cibernético para enfrentamento da atualidade dessa disputa, né? Porque isso tem sido elemento de peso na disputa, né? Ou seja, são saídas clássicas do capitalismo atualizando-as para esse momento histórico, né? Então a guerra se insere quase dentro da disputa ideológica. Pode ver que a guerra tem, a não ser... Não sou uma pessoa que descarta a possibilidade da Terceira Guerra Mundial, que é possível, né? Louco existe bastante no mundo para isso, né? E o acirramento da disputa está cada vez mais agudo, mas por enquanto ela é usada como um elemento regional de disputa, né? Então todo mundo se arma, mas essa grande disputa hoje destruiria o planeta, destruiria a humanidade, então é uma coisa mais complexa. Então qual é os elementos da modernidade, da atualidade? Esse tipo de guerra híbrida, que é a disputa ideológica no princípio principal. Por isso, desmoraliza, esmaga e domina, né? Esse tem sido o método a nível mundial. Bom, essas saídas clássicas, né, o imperialismo tem usado no mundo todo. O problema é como isso vai se enfrentar na disputa geopolítica que está sendo pautada nesse momento, nesses 3 polos, né? O polo do núcleo duro do imperialismo, né, que tem a sua disputa intercapitalista, e aí se divide em 2 no mundo, com o terceiro polo, que tem elementos diferentes, né? Primeiro elemento escandaloso, um partido comunista dirigindo o processo. Será que é só para inglês ver? Talvez eles queiram que os ingleses pensem assim, né? Ou todos os descendentes dos ingleses, né? Então essa disputa aí do Partido Comunista dirigir um segundo elemento, ou seja, o que o Partido Comunista dirige como principalidade? A disputa ideológica, a disputa das massas do seu país, né? Então é um elemento de estudo. Segundo elemento, o Estado. O Estado, nós temos provas disso no Brasil e em vários lugares do mundo.
o Estado na economia ele é mais eficiente do que a iniciativa privada. A iniciativa privada pode ser mais eficiente do ponto de vista de unidades de negócio, mas enquanto cadeia produtiva, o Estado tem um nível de eficiência muito maior, anos-luz na frente da iniciativa privada. O problema é o seguinte, que isso foi enfrentado do ponto de vista ideológico, pelo neoliberalismo principalmente, no combate ao Estado. Por quê? Porque eles precisavam se apropriar disso nesse momento de uma da sua forma de saída clássica da crise. Eu me aproprio do Estado de forma diferente e vou me apropriar principalmente do quê? Não da disputa do Estado na produção, da mais-valia social do Estado, que é a grande disputa dos momentos, isso que gera as crises financeiras dos Estados, é o nosso problema, né, um calcanhar de Aquiles, né? No Brasil nem tanto. Se nós comparar o Brasil com outros países, nós vamos ver que aqui tem muita gordura para queimar. Nós chegamos agora a 50% do orçamento ser usado, né, para pagamento. Tem estados que é 100%, né, do compromisso do orçamento com a dívida, né? Ou seja, então tem massa para queimar essa disputa do Estado. Mas o que isso traz? Isso traz a disputa do papel do Estado na produção. Na China, eles têm um partido comunista dirigindo um Estado totalmente eficiente, que apostou na tecnologia de massa, do desenvolvimento tecnológico, incorporando as massas. Quando na iniciativa privada eu vou priorizando poucos para fazer, aqui tem um elemento da quantidade. E agora isso está em disputa comparativa no mundo, né? Um elemento da guerra, né? Esse polo não está para brincadeira, não é um polo só vem disputando pela economia. Ele construiu força militar na sua articulação política a nível internacional e no seu desenvolvimento tecnológico interno, né? Então não queiram testar o poder de fogo desse terceiro bloco, porque provavelmente será uma catástrofe mundial. Ou seja, esse enfrentamento desses três fenômenos, desses três elementos, configura a atual geopolítica no mundo. Né? Bom, isso tem se chocado, né, aqui na América Latina, né, os interesses claros desses povos, e tem reconfigurado politicamente a disputa a nível internacional também, né? Um nível de conservadorismo, que eu preciso cada vez ter menos ganho social de massa, então eu preciso aumentar o nível de conservadorismo na sociedade. E aí nós vimos resgatado aqui no Brasil esse elemento como principalidade. E quando a gente está numa aparente democracia, parece que está tudo bem. Vai lá se avançando o debate, né, da questão racial, vai se avançando o debate da questão de gênero, vai se avançando o debate da questão LGBTs, né, a nível mundial. Você vai se quebrando os preconceitos, o conservadorismo. Nesse momento eles fazem um enfrentamento. E eles fazem um enfrentamento com uma base cultural que não superou ainda essa questão. E leva. Por quê? Porque a hegemonia, nós vimos isso no Brasil, eu sou um idealista, né? Então eu não queria acreditar que era possível se configurar no atual momento histórico do Brasil, é porque eu não tinha a visão correta do que é o nível de conservadorismo nas massas. E quando tu consegue ter um instrumento de centralização e disputa de poder nas massas com um elemento conservador, tu ganha, porque a tua base é maior. E isso nós vimos agora e estamos vendo isso no mundo, né? Essa disputa a nível mundial sendo, né, o elemento da política desse momento histórico. O que vai dar isso? Qual é o tempo disso? Não sei, porque é um momento que acira isso também, você coloca um elemento de enfrentamento disso no outro, enquanto parece que vai tranquilamente construindo, né, o empoderamento, né? Às vezes a gente não vê a velocidade necessária que nesses momentos de mais aciramento. Os momentos de mais aciramento são momentos decisivos e, portanto, nós temos um contexto mundial nesse momento que são momentos decisivos do ponto de vista do grande enfrentamento. E aí vem uma questão da conjuntura, que é o contexto internacional, do ponto de vista, se nós olhássemos assim, está mais favorável, menos favorável um contexto de esquerda, né? Muitos vão dizer logo na primeira impressão, está desfavorável o momento esquerdo do ponto de vista mundial, de um projeto mais igualitário, eu falo da esquerda,
um projeto igualitário para as massas, um projeto de desenvolvimento integral do ser humano, né? Ou seja, mas será que é verdade? Nós estamos mais próximos a esse debate e a essa condição objetiva do que estávamos na saída da Guerra Fria, que foi a derrota dessa perspectiva, né, do socialismo real no mundo. Então é um debate também para as esquerdas nesse momento histórico, né? O momento ele é essa disputa, se eu entender ela na esfera política, como é que ela se coloca? E aí nós vimos que o senso comum não ajuda. Dizer que a China é igual aos Estados Unidos, que é imperialista tanto quanto, que o modelo econômico é capitalista, não ajuda nada, porque não é real cientificamente. Nós precisamos estudar e aprofundar para ver se esse modelo econômico ele se coloca como uma pauta política nesse momento histórico. O enfrentamento da crise do capitalismo pelo centro do imperialismo está colocando esse terceiro polo a entrar numa briga de uma forma diferente. Vai ter que disputar um projeto político, não só mais um projeto econômico a nível mundial. E esse pode ser um elemento novo da conjuntura que poucos estão vendo, né? E que nós precisamos debater porque nós precisamos acumular nesse momento histórico, né? Então, esse é o contexto mundial. Vamos vir para o Brasil. O Brasil, então, dentro dessa disputa. Primeiro, o Brasil é um grande território do ponto de vista dos interesses da atual briga, da atual disputa geopolítica. E ele apresenta todas as condições favoráveis ao fôlego para as saídas clássicas da crise do capitalismo. Mas, ao mesmo tempo, ele é base vantajosa e extraordinária para a afirmação de um outro projeto, de um outro possível projeto de desenvolvimento, inclusive. Porque aqui nós temos, né? Primeiro isso que eu já falei, nós temos uma certa organização do Estado. Nós temos ainda uma classe trabalhadora que obteve ganhos no último período. Então tem uma classe trabalhadora bem formada do ponto de vista do trabalho. Claro que tem um monte de gente que está excluído desse processo, né? E vai dando lá seu jeito, né? se virando dentro do sistema. Mas nós temos uma classe trabalhadora em relação a outros países muito vantajosa. Então ali adquire o elemento, a reforma trabalhista e todas as reformas vêm para isso, para mais exploração dessa classe trabalhadora. No Estado, os elementos da mais-valia social, que eu já falei que é o grande interesse e a briga dos bancos com todas as políticas que fizeram na atualidade, né? Já desde o golpe, né, do Temer, né, articulado com os Estados Unidos, na Operação Lava Jato como forma de dominação ideológica e implementação do golpe, né? Ou seja, como é perfeito, né, a guerra híbrida desse momento. Tu cria uma operação Lava Jato, né, que não vem para fazer justiça, resolver o problema da corrupção. Ela vem como elemento político ideológico de trabalhar as massas para um projeto, ou seja, virou base do conservadorismo. No Brasil, por que deu Bolsonaro? Porque casou, eles tiveram a capacidade de, através desse novo elemento da disputa da guerra híbrida, principalmente nessa nova ferramenta de comunicação, de roubar a base que o golpe construiu, né? E a direção desse golpe não necessariamente ela já era no seu início a direção que se afinou no poder nesse momento. Ela era provavelmente a estratégia anterior de um dos outros polos de disputa, talvez o segundo polo de disputa ali da luta intercapitalista, que afinava um tipo de golpe. A atual conservadorismo ganhou com a Operação Lava Jato a base necessária para levar além do conservadorismo estimulado às massas, a base ideológica anticorrupção que se traduziu em anti-PT. Ou seja, eles utilizaram desse elemento, né, para fazer a disputa na política, né, para fazer a disputa ideológica, né, voltando para a disputa da força de trabalho. Várias reformas estão sendo implementadas para tirar direitos, né, e várias formas de saquear o Estado, né. Aqui a base natural vantajosa é escandalosa. É escandalosa, né? Do ponto de vista da atual disputa geopolítica mundial, que a energia está no centro dessa disputa, né? Que eu já falei, o petróleo. Nós temos a Venezuela com mais de 300 bilhões de baris de petróleo. Aqui nosso vizinho. Nós temos o Brasil, com a descoberta do pré-sal, passou a 178 bilhões de baris de petróleo. Mas não só com a quantidade de petróleo e a qualidade do petróleo.
cria estatal de controle do excedente à sociedade brasileira. Isso não interessa a ninguém, esse tipo de Estado, esse tipo de intervenção do Estado para o interesse social. Então, veja só, casou elementos da disputa da base natural com elementos de como o Estado organiza isso. E por isso é importantíssimo desmontar a Petrobras, desmontar o modelo do pré-sal e ter essa riqueza só para ele. Não só até a qualidade do pré-sal, a quantidade do pré-sal, a organização do Estado sobre o pré-sal, mas a tecnologia que o Estado brasileiro dominava para a nova fronteira de pré-sal no mundo, ou de petróleo em grandes profundidades no mundo. Me parece que pela geografia, né, a parte geologia, né, mundial, vamos ter outros territórios parecidos, né, como o pré-sal brasileiro. E aí a Petrobras seria a grande empresa mundial, ou seja, o Brasil participaria no centro de um dos maiores interesses, que é a questão energética atual, que é o petróleo a nível mundial, com condições de empresa pública e Estado e por sua vez, o seu credenciamento político no mundo para fazer essa articulação. Então, esse é um dos elementos centrais aqui vamos baixar a bola desses caras, o golpe vem para isso, né, para os interesses econômicos, interesses políticos de cercar o país e tal. Vamos lá para a pauta mais, então, do desafio, vamos olhar assim, de resistência desse momento histórico. Daí envolve o papel dos movimentos populares, no caso eu vou falar do MAB, né, os desafios que o MAB tem, mas que pode servir de exemplo para várias outras forças populares, né, de esquerda. Porque nós temos um dilema do Brasil. Nós não ficaremos de fora no próximo período da disputa geopolítica, por tudo isso que eu já falei, né, um território imenso. O papel do Brasil na América do Sul, de articulador regional, de polo regional, né, e aí somados com a Venezuela, já falei, né, a base natural, além do petróleo, o minério, a mineração, né, da atual disputa tecnológica, a água doce do mundo está nesse canto do mundo, o clima fértil, terras férteis para a produção de alimento, né, ou seja, as condições naturais que apresenta esse território e as condições políticas que esse território apresentava. Então isso que está sendo disputado aqui. Baixa a bola, você dá um fôlego para qualquer dos cantos que você ir, né? E eu diria assim, dá um fôlego enorme ao terceiro polo de disputa, que com o Brasil se permite realizar um novo projeto de desenvolvimento econômico internamente à crise do capitalismo. Eu acho que esse talvez seja um dos elementos que passa despercebido por essa falta de análise da crise do capitalismo e como ela é distribuída no mundo. Porque se esse polo que não concentra e centraliza a economia não gera crise, ele associado a um polo como a América do Sul e o Brasil como o articulador, é uma coisa extraordinária. Que aí você está falando do Mercosul e do BRICS tudo junto, isso é uma coisa extraordinária. Extraordinária, né? Eu diria assim, uma certa possibilidade do progressismo a nível mundial, né? E aí que vem a grande questão para o Brasil. Nós estamos de novo num momento de encruzilhada histórica, né? Como já vivemos em várias situações da conjuntura brasileira no contexto internacional. Mas essa é uma grande encruzilhada histórica. A encruzilhada histórica da soberania nacional, porque nós estávamos construindo a condição, talvez, e nós, ao existir, né, a continuar existindo, né, enquanto projeto de construção de uma nação, nós vamos interferir na disputa do que é uma lacuna histórica nossa, que é o acerto de contas, né, da Revolução Nacional, que dizia Florestan Fernandes, nós tínhamos que fazer, é o acerto de contas com o imperialismo. Essa conjuntura internacional de disputa, o fato de nós estar inserido no centro dela, eu diria. O centro é um pouco de exagero, talvez tenha outras partes aí que são prioritárias nesse momento, mas do ponto de vista de base natural, de condição de Estado, de todas as que eu citei, nós estamos no centro. Aí não tem, a Europa não tem água para o planeta como o Brasil tem. A Europa não tem minérios, interno, né? E fora a questão do consumo interno, que era parte, exatamente, cíclica que a Dilma vinha dos interesses comerciais, né, internos, de vender aqui no Brasil, exatamente, tomar esse mercado interno, que é uma grande potência,
né, e articula todos os mercados internos da América do Sul, né, especialmente. Então, esse é o momento de que põe em xeque isso, porque o que está em questão? A soberania nacional. A soberania nacional está no centro do que vai ser o Brasil. Nós vamos ser, como é a propaganda do Bozo, né? Vinculado aos Estados Unidos, então, e vamos se dar por perdido nisso, no momento em que nós estamos interessando para o mundo, né? Então, como é que vai ser essa relação do Brasil? E aí abre-se a chave da possibilidade do debate da soberania nacional. Está colocado nesse momento, parece contraditório, né? Parece que está mais longe, mas se tu olhar bem, parece que está mais perto. Então, como ter a medida justa e o aprofundamento justo sobre o tema da soberania nacional? Até com relação à sociedade como um todo, porque isso não era um tema, ninguém estava preocupado com isso aparentemente. Exatamente. Que aí e agora as pessoas começam, as pessoas comuns, né? Que é o segundo, eu diria que é o segundo elemento de encruzilhada. Ele tem 3 elementos de encruzilhada. Um que é a soberania nacional. O segundo é a soberania popular. Nós estamos num momento histórico no Brasil que nós vivemos de 30 anos para cá muitas transformações. Primeiro é a oportunidade do povo brasileiro se comunicar, né? As relações de comunicação avançaram muito no Brasil, né? De interligação regional, de possibilidade, né? Segundo a concentração em polos regionais, né? Das grandes metrópoles, né? Traz uma configuração nova no país, né? O que vai se chocar com o Brasil rural anterior e disperso, né? E distante. Então nós estamos num momento de possibilidade, ou seja, do ponto de vista do debate da soberania popular. Nós estamos na condição, na fase de desenvolvimento enquanto povo brasileiro, que o elemento, tanto que é decisivo para eles. Os instrumentos de massa são muito disputados nesse momento, porque se isso permite a disputa do poder, né, pelo mal, pode permitir pelo bem também. Né? Então esse é um grande desafio desse momento que está colocado, porque as condições objetivas de formação, de informação do povo brasileiro está colocado, por mais que a base ainda é conservadora pela nossa herança cultural, né, mas permite dar um salto nesse momento histórico. E aí que vem uma questão, por isso que eles atingem diretamente. Primeiro a questão indígena, claro como eles atacam frontalmente a questão indígena, porque a questão indígena é o primeiro acerto de conta na soberania popular que nós vamos ter que ter enquanto processo histórico brasileiro. Segundo, a questão do racismo, porque é um grande acerto de contas que nós vamos ter que ter com os escravos que foram libertos para um novo tipo de escravidão, né? Que foi o quê? A exclusão, né, deles do Brasil, que é através de todos os mecanismos, né, como foi feita a transição para a libertação da escravatura no Brasil, lei de terras e tudo isso que nós já sabemos. Então tem o elemento do racismo, ele é estimulado nesse momento, inclusive por quê? Porque o que está em questão é esse debate, né, dessa grande potencial cultural brasileiro e afirmação enquanto povo que é da raiz afrodescendente do nosso país, né? Um terceiro elemento é a nossa herança europeia, né? Que é um potencial nesse momento histórico também, né? Ou seja, nós estamos num momento, eu diria, de grande processo cultural, potencialidade cultural, e por isso esse elemento não vem só para a dominação, ele é um instrumento, né, de dominação, o uso do conservadorismo, mas ele é para tentar anular esse nível de potencialidade que nós temos enquanto povo brasileiro, ou seja, a condição da soberania popular, de repente esse povo se achar enquanto povo-nação e ver que é uma potência extraordinária, se sentir grande, se sentir poderoso e dizer, e que tal então nós fazer o acerto de contas com a questão política em nosso país. E poder, né? Que aí entrar vem na universidade, estudar, ser médico, advogado. Que vem a pauta da democracia, que não é só os elementos políticos da democracia, mas é os elementos sociais da democracia, é os elementos da distribuição de renda, que é de igualdade social, ou seja, de projeto de desenvolvimento comum para essa nação. Então, essas três questões, a soberania nacional, a soberania popular e a soberania democrática do nosso povo brasileiro, está colocado na encruzilhada do nosso destino novamente.
na forma como o contexto internacional se organizou, para novamente, a partir do contexto internacional, intervir aqui. É uma intervenção externa. A nossa avaliação do MAB é que os elementos da crise do capitalismo, os elementos de como isso se configura na disputa geopolítica, é que dão base ao atual golpe em nosso país, institucionalizado agora através do instrumento da guerra híbrida em vitória eleitoral. Qual é as contradições que essa condição vai trazer para o país? São cenas do próximo capítulo, mas com certeza tem muita contradição. Primeira é o cenário internacional, porque não tem como eu dizer, pelo conservadorismo e um certo analfabetismo político, econômico, mundial, eu vou me atrelar à parte que é mais forte, né? E é o imperialismo norte-americano. Quem disse que é a parte mais forte, cara pálida? Será que o exército brasileiro é ignorante de tamanha qualidade também de não ver a correlação de força internacional e a disputa, inclusive na esfera militar? E aí esse é um primeiro elemento de contradição. Por quê? Porque eu não tenho como afirmar um projeto econômico de atrelamento aos Estados Unidos sem criar um problema econômico interno e um problema político interno. E os Estados Unidos de Trump, né? Das forças conservadoras americanas, e não das forças, vamos dizer, neoliberais progressistas. Exatamente. E ou se seja, Trump perder as eleições, por exemplo, na próxima eleição? Que é outra coisa, né? Isso aí tá acabando. Que é outra coisa que nós podíamos exatamente, nós podíamos avaliar assim, qual é a contradição que o conservadorismo, que esse momento político mundial vai trazer na disputa mundial. Está aparecendo sinais à esquerda. A Inglaterra tem a possibilidade de ter eleições à esquerda, né? Ou seja, o polo, e os Estados Unidos também está se colocando pela primeira vez, talvez, há um elemento à esquerda. Então aqui no Brasil, qual será a cena do próximo capítulo? Tem uma contradição econômica de cara, né? Tem uma contradição política de cara, porque, veja bem, se eu rompo relações com a China, quem que é o primeiro que perde aqui no Brasil? Mineração e agronegócio. E como é que isso se estrutura como força política no Congresso Nacional? Se no período recente foram os grandes financiadores das campanhas eleitorais do Brasil. Então fazem parte do bloco de poder hoje no atual governo. Então, como é que vai ser a correlação de força interna nessa disputa? Né? Ou seja, cenas próximos capítulos mostra que não é bem assim que a propaganda apresenta. Né? E se for assim, qual é os elementos da contradição? Né? E o que essa contradição pode propiciar de janelas abertas para a retomada da proposta, né, de desenvolvimento econômico integrando o povo brasileiro. Então, essa é uma questão central. O papel, né, de uma outra composição, né, que é essa de vários ministérios serem militares, serem ministros, né? E claramente, né, tem uma construção nova nas Forças Armadas no Brasil, né? Para quem viu a entrevista do Vilas Boas, né, tem um problema na esquerda. Porque a esquerda, quando olha para os militares, olha de forma cega muitas vezes pelos traumas, né? Óbvio, faz parte, todo mundo que foi traumatizado, né, ele carrega, o trauma traz problemas sérios para uma visão adequada da realidade, né? Não é menosprezar os traumas e os problemas que eles trouxeram, né, e o acerto de conta com esses traumas, mas às vezes cega do ponto de vista do que está se dizendo ou está se organizando nesse momento histórico. Claramente, duas coisas que eu vi nessa palestra reivindicadas qual é o projeto econômico de desenvolvimento, né, do Brasil na atualidade da divisão internacional do trabalho. Não foi com essas palavras, mas é isso que está sendo pautado. Ou seja, qual é a proposta de Brasil que nós queremos nesse momento histórico, ou precisamos, ou podemos construir? E aí tem uma elaboração. Eu imagino que não é só uma palestra, só a fala do general das Forças Armadas, que esse debate deve estar internalizado às Forças Armadas, né? Um segundo debate, que é uma certa avaliação, uma certa autocrítica, sem dizer, sem juízo de valor,
né, do que foi o papel da Guerra Fria no Brasil e o papel dos militares a partir da Guerra Fria, ou como isso foi sendo estruturado, e o atual papel do Exército Brasileiro. E aí vem uma outra questão, ou seja, tem uma posição política frente à realidade brasileira, que é falada como um papel interno ao nosso país. O que é mesmo o papel interno das Forças Armadas nesse momento do país? São coisas que vai se chocar com esse novo governo e que vão ser colocadas em questões com a sociedade, né? Os militares, os participantes de um governo, por mais que existam que não estão participando do governo, mas obviamente que as relações estão claras, compostas aí, vão aceitar um projeto subordinado de entrega e colocar na lata do lixo a soberania nacional do nosso país? Eles já se posicionaram contra, né, as vendas da Petrobras, da privatização completa da Petrobras, mas as refinarias que eles mesmos produziram, eu acho que eles liberam, que talvez eles liberem, né? Mas veja só que é uma coisa diferente que está se organizando aqui, que está dando dentro de um governo conservador uma condição de uma afirmação econômica que numa disputa clássica da crise capitalista não seria permitida para o Brasil. E aí, o que isso vai trazer de elemento novo na conjuntura nacional? Né? Obviamente que é uma análise que nós temos, que a tendência de como que isso em curto prazo não gere um desenvolvimento econômico de inclusão das massas. Então o elemento que tem sido propagado, que eu acho que não é blefe, eles vão tentar fazer, não sei se vocês vão conseguir fazer, imagino que não, que é o esmagamento das forças progressistas. Está colocado como foco e prioridade, porque a avaliação, quem mira isso, ou seja, eu tento disputar o conservadorismo das massas e eu tento eliminar a parte progressista, é porque eu tenho medo do que eu apresento enquanto projeto de inclusão das massas, ou eu não tenho o que oferecer do ponto de vista. Então isso não vai resolver, mesmo vamos dizer, esmagando a esquerda, né? Não vai sustentar pelo conservadorismo, né, vamos dizer, a paralisia das massas. Então tende a ser um momento de muitas tensões sociais, né, e possíveis contradições sociais, e que nós devemos estar discutindo, preparados e entendendo nesse momento. Por isso é importante discutir o papel das organizações populares, da sociedade civil, desse momento histórico. E aí nós vamos ter que fazer um balanço, em primeiro lugar. Um balanço do ponto de vista de ver que nós fomos derrotados estrategicamente anteriormente e que nós não necessariamente estávamos preparados para fazer uma luta adequada a esse momento histórico. Nós vimos uma fragilidade que foi nós no enfrentamento. Nós tivemos coisa extraordinária em curto espaço de tempo. Nós tivemos a capacidade de construção de unidade, nós tivemos capacidade de construção de novas ferramentas, nós tivemos capacidade de participar das eleições, inclusive. Não foi uma concessão à questão eleitoral porque fazia parte da estratégia. Não, podia estar fechada essa brecha, né? Nós, os elementos de resistência que tem no nosso país, de condições para fazer a resistência, estão colocados, né? Então esse é um desafio importante nesse momento histórico, né, que nós não vamos aceitar calados, vai ter contradições e possibilita nós fazer um balanço do ponto de vista de qual foi as lacunas enquanto projeto possível para o Brasil nesse momento. Esse projeto que casa os interesses da soberania nacional, da soberania popular, da soberania democrática do nosso país. Isso tem que virar base de um projeto. A esquerda tem que ter capacidade, as organizações populares sociais, sindicais, né? Ou seja, as forças vivas da sociedade têm que ter a capacidade de fazer um balanço do ponto de vista do que apresenta enquanto projeto de desenvolvimento econômico. Isso é quase uma coisa inexistente na esquerda. Exato. Nós, pela questão energética, o Marco discute a questão energética, e várias vezes nós falamos em vários encontros que nós precisamos discutir qual é a proposta de política industrial da esquerda. Não tem. Não tem. Há uma cegueira do ponto de vista, como se isso fosse um negócio de técnicos, ou fosse um negócio depois de assessores. Ou seja, não é incorporado qual é a proposta de desenvolvimento. Então esse é um balanço que nós precisamos fazer, né? E aí nós vinha construindo lampejos desse projeto num ciclo anterior, eu diria.
O modelo do pré-sal cutucou a onça com a vara curta. Né? É um lampejo do potencial que tem o Brasil de se colocar num projeto de desenvolvimento econômico no mundo hoje e as condições que permitem isso, atual geopolítica, atual contradição, que se não vai ver direito, vai ver que tem espaço para avançar. Então esse é um tema de balanço. Segundo tema de balanço, não basta ter o projeto, né? E colocá-lo ele como um objetivo, né? Por si só isso já é uma grande questão. Nós temos feito pouco isso. Qual é a afirmação do projeto mesmo? E como a gente afirma ele como objetivo, não num programa, num papel, num documento, né? O documento não resolve nada, é enquanto força política na sociedade para colocar esse projeto. E aí vem um segundo balanço fundamental, que no Brasil nós estamos em dívida, né? Do ponto de vista das esquerdas, na América Latina teve um grande debate, né, com a derrota do socialismo real, né, de qual o papel da resistência na América Latina, das revoluções na América Latina, que ainda continuavam acontecendo, muito latentes na América Latina. E aí teve um elemento de afirmação, né, principalmente dos companheiros cubanos, afirmando o mundo, que era fundamental atualizar a forma de fazer a luta, né, disputando o poder político através das eleições, né, mas com o foco central em tomar o poder político. Esse é a grande lacuna. Porque tomar poder político não é uma decisão política só. É fundamental ter a decisão política de tomar o poder político. A questão é como construir as forças para isso. E aí nós vamos ver a grande lacuna. Por que as massas não compareceram agora? Foi grande a vitória eleitoral nossa, né? Do ponto de vista de ter 47 milhões de votos, né? Em torno disso. É uma massa extraordinária, né, do ponto de vista. E uma boa parte não foi votar, né? Então, dizer que todo mundo é de direita não é. Os 50 e poucos milhões, né, não são. Até porque muitos, se fosse o Lula candidato, votariam no Lula com certeza, né? Então, direita ou de esquerda não diz nada do ponto de vista das massas, né? É como que se construía a força social para a implementação desse projeto através de um trabalho enraizado nas massas. Isso não tem mais em nosso país. É quase uma coisa inexistente, que é o trabalho da relação das organizações sociais, políticas, civis, né, com as massas. O tal do trabalho de base, né? Porque o trabalho de base é o quê? Não é eu ir lá no meio da favela conversar com o povo. Isso é passeio, né? Eu posso até atrapalhar a lógica deles lá. Então, o trabalho de base é quando eu vou afirmar o meu projeto. Eu vou disputar o cidadão comum lá da favela para o que está acontecendo no Brasil, qual a possibilidade do projeto e como esse projeto liga ao seu interesse imediato. É a minha casa, é o meu emprego, é a minha escola do meu filho, é o meu posto de saúde, ou seja, então nós botamos, enquanto esquerda, primeiro não tem um projeto, ele está difuso e ele está com um programa de governo, né? Então ele já não vem assim, do interesse da autonomia popular, ele não se firma com força social, né, na sociedade. Então esse é um balanço que nós precisamos fazer. Ou seja, e aí que vai vir a estratégia de organização, então, social ou política dos sujeitos históricos desse momento, que é um outro balanço que nós temos que fazer. As organizações estão despreparadas para, na atual forma institucional de como se organiza, para essa tarefa, de ter o projeto e de ter a intencionalidade de chegar nas massas. Para isso falta a organização, inclusive institucional, né? Então, enquanto que do lado de lá, os elementos de estratégia de poder, do imperialismo, do conservadorismo, do próprio capitalismo, está muito claro essa disputa, né? Vem um debate que nós temos que enfrentar, é como essa disputa se dá na sociedade, que parece que todo mundo é do caminho do bem, mas não é bem assim. Tem atores que estão sendo dirigidos por uma estratégia de fato, disputar ideologicamente e não permitir a incorporação de um projeto mais ousado de trabalho de base nas massas. Isso hoje aparece muito nas ONGs como forma do grande império atuar
e vem atuando assim, né, desde vamos dizer, do momento da derrota estratégica a nível internacional do socialismo real, né, da América Latina, quando se afirma, né, a disputa meramente eleitoral e não pelo poder político, nós vamos ver que não é só opção dos partidos. Na sociedade isso vai ser disputado, vai ser organizado com novos atores sociais, né, que se organizam para desmobilizar, para desorganizar, para não permitir a unidade em um projeto comum. E talvez até tem um conceito que a gente está tentando começar a estudar, que é a questão da dissidência controlada, né? Que você controla essa dissidência, essa insatisfação. Exatamente. Né? Nós estudamos no MAP que as grandes empresas utilizam contra nós as técnicas de resolução de conflito. Essas técnicas de resolução de conflito não são para resolver o conflito, são para resolver do ponto de vista da visão da empresa. Ou seja, eu não permitir que o atingido se organize, se mobiliza, porque isso traz um conflito, eu vou ter que gastar, se ele se organizar, com o seu direito. Então o que eu faço? Eu construo técnicas de resolução de conflito. Essas técnicas são embasadas em quê? Instrumentos, muitas vezes das universidades, inclusive, para resolver isso, com estratégias de psicólogas, com estratégias de antropólogos, com estratégias várias das ciências humanas, inclusive para disputar isso. E isso também se firma na estratégia do financiamento de ONGs, para ter a interlocução, ou seja, roubar a interlocução do movimento social, de construir uma força própria capaz de reivindicar o seu direito. Então, isso vale, no nosso caso, a gente tem visto, a Amazônia que o diga, né? Quantas mil ONGs vamos encontrar na Amazônia, né, nesse momento, né? A pergunta é, fazendo o que, para quê, com que projeto político? Com isso eu não estou querendo riscar o papel das ONGs, do papel, né, da construção, da possibilidade de uma construção unitária de um projeto. Né? A questão é como se coloca um balanço geral dos instrumentos de organização social para nós identificar, inclusive, os que estão atuando para o lado de lá e que precisam recuperar o seu movimento, a sua organização, e os que precisam ser combatidos nesse momento histórico. A própria saída, né, que foi dada para o Rio Doce, né, por causa do crime na Bacia do Rio Doce, ela vem através da criação, né, de uma fundação privada, né, que é a Fundação Renova, e que ela contribui também para esse controle das empresas sobre o território atingido e de alguma forma eu acho que isso ameaça também, né, a soberania nacional, porque é uma empresa transnacional controlando. Esse debate que foi feito aquela vez lá no Sexta Valente, né, sobre o balanço de um ano, porque além de fazer o balanço de um ano, nós tentamos identificar as estratégias que estavam por trás dessa disputa, né? E se foi de fato um crime que só é crime porque não foi avisada a população que ia romper e tal, porque sabiam que já ia romper e esse se configura crime, ou se teve um possível planejamento, né, em relação à lógica produtiva ali e a disputa, inclusive, entre as próprias duas empresas, né? São duas as maiores multinacionais da mineração, uma alocada no centro de um polo da disputa entre capitalista mundial, que é o papel da Inglaterra e, né, a forma como ela se organiza no mundo. Então, inclusive tem que estudar isso, se configura essa relação política da Inglaterra enquanto um polo de disputa, né, casado, associado às outras elites, né, na postura da BHP aqui no Brasil e na forma como ela vem fazer a disputa geopolítica aqui, e o Grupo Vale, como ele se estrutura nessa disputa e tal. O fato e o óbvio é o seguinte: a base natural minerária está sendo disputada e o Brasil vai ser ator principal no próximo período. Quem tiver as empresas aqui, estruturadas aqui ou associados a ela, é que vai ganhar essa disputa. Então a Vale se torna extraordinariamente estratégica do ponto de vista internacional nessa disputa, né? A pergunta é, bom, esse crime, como ele dá base para acirramento ou não dessa disputa, né? Até onde se junta do plano de vista do interesse econômico imediato sobre aquela base produtiva e até onde esse crime é usado nessa disputa geopolítica. Por que até hoje a Samarco não voltou a operar? A pergunta é,
A Samarco não tem poder político para ter voltado a operar depois de 3 anos ou faz parte de um plano intencional, né? Briga, né? E ganhando dinheiro parado, que é uma das grandes questões, né? Algumas perguntas que podem esclarecer isso. Primeiro, onde é que está indo o contrato de energia que a Samarco tem com a CEMIG? Para quem eles estão vendendo energia e a que preço? E quanto que isso gera? Sem nenhum trabalhador. Um computador, um contrato que eu passo direto para o outro, comercializando ele, ganhando bilhões no atual preço da energia. Especialmente porque eles comercializam geralmente no mercado de curto prazo, que foi o mecanismo que eles usaram, inclusive quando estavam com o uso ativo de energia. 400 e poucos milhões na venda de energia, da sobra de energia. Parado me interessa, estou ganhando dinheiro, seguro das barragens. Grandes seguradores internacionais, inclusive que tem uma briga entre elas, né? A Alemanha, ou seja, na Europa, um questionamento judicial sobre, né, se sabia, se foi crime, por que eu vou pagar o seguro. Mas tem uma outra questão, que é a disputa do território. Esse aqui eu já tenho, eu estou disputando. Se a minha parceria aqui fortalece o meu inimigo, por que eu não paraliso e potencializo onde é só meu? É território social, né? Entendeu? E aí vou ver inclusive que as minas do Pará são muito mais rentáveis que as de Mariana, né? Agora, enquanto projeto econômico, o projeto de Mariana é extremamente rentável porque ele está com uma estrutura organizacional perfeita. Ele tem a mina, que é menos eficiente do que a do Pará, mas ele tem um sistema de logística estruturado, ou seja, bem montadinho, com a fábrica de pelotização, com o contrato de energia, com a logística construída, que permite anos-luz a simplesmente o ser o extrativista de matéria-prima. Então, essa briga que está sendo feita e não ter voltado a operar é por quê? Segunda coisa, não se apresentou um projeto logístico, inclusive, para voltar a operar. Onde é que vai ser? Em 3 anos eu não apresentei qual é a nova alternativa de colocar o rejeito. Está apresentando uma medida paliativa, que é uma cava alegria, que vai durar 2 anos, 3, já se fala em 3 anos, não sei o quê, né? E por que não se apresentou uma medida estrutural se a mina, no atual ritmo que vinha extraindo, ainda tem 112 anos de exploração? Ou seja, eu tenho uma exploração a longo prazo, eu tenho uma estrutura consolidada que eu preciso amortizar ela o mais rápido possível, então tem que fazer funcionar essa unidade de negócio. Por que eu não apresentei uma lógica ainda estrutural sobre o rejeito de minério? Eu estou esperando romper Germano para daí eu apresentar a forma definitiva, ou eu estou fazendo a briga de tempo com o meu adversário mundial da disputa geopolítica nesse momento? Então tudo é possível, né? Nós vamos provavelmente daqui a um tempo saber disso melhor, né, com a realidade que vai se passando. Mas esse crime, ele está aí. Então, tirando a disputa entre eles e a disputa pelo grande capital, vem como é que eu vou pagar essa conta. E aí está claro nos métodos, nos mecanismos estabelecidos pela Vale, pela BHP, que aí são corresponsáveis do crime, através da Samarco, e aí montaram a fundação com uma das estratégias de eu tiro o meu CNPJ parado, boto um outro CNPJ, aí eles, né, têm que responder um acordo que eu faço pelo meu poder do meu CNPJ, né, com as instâncias do poder do Estado, né, e tal. Eu afirmo um determinado acordo que me interessa, eu boto uma nova fundação a gestar esse acordo e dentro dessa eu estabeleço uma relação de disputa do território, disputa do poder no território, que o Rio Doce conhecia, né, com o transporte, com o sistema de logística da Vale e tal. E aí a gente vê, claro, primeiro, as técnicas da resolução de conflitos. Segundo, a terceirização do crime, né? Terceiro, eu trabalho o crime como uma oportunidade de negócio, afirmando uma força social no território, através da cooptação de várias entidades, de várias instituições para esse trabalho, né? Ou seja, eu
capitalizo o crime e eu construo a base das técnicas de resolução de conflito para inibir que tenha uma organização autônoma dos atingidos, que obviamente tendo uma organização autônoma você coloca quais os motivos do crime, né? O que de fato está sendo explorado aqui, isso aqui é de quem, serve para quem, para que tipo de projeto, questiono economicamente o negócio e mais que isso, me coloco no território como um sujeito de direitos e um sujeito de direito não só corporativo dos interesses econômicos, de como é que vai solucionar o problema do passivo socioeconômico, mas do grande e presencial ator de visão e eu diria assim, de protetor do meio ambiente. Por quê? Porque o crime ambiental é de tamanhas proporções que talvez se um dia tivesse uma medida real econômica para solucionar o passivo ambiental criado, o corrompimento samarário, talvez não viabilize o próprio negócio mais. Então eu preciso ter uma força no território que não permite essa questão ambiental ser colocada do ponto de vista de uma força popular, social na sociedade, porque o povo vai cobrar, o povo é sensível só que ele tem uma contradição. As famílias daquele território, por mais que são cooptadas nesse momento, são manipuladas pelos vários esquemas que estão sendo construídas, o fato delas serem contaminadas ambientalmente, isso que está se provando o desdobramento do crime, não tem como tirá-las da situação de olhar para a questão ambiental. Então os problemas da saúde que começam a acontecer, o problema das atividades econômicas que não tem como retomar até não resolver o problema da contaminação, por exemplo, da cadeia da pesca, ou seja, então esse é o elemento que faz a empresa gastar bilhões, admitir gastar bilhões, mas combater a lógica de empoderamento do sujeito de direitos e fiscal, eu diria, da questão ambiental, por sua vida está em risco nesse momento. Então essa é a briguinha que nós estamos vendo e que a maioria não está vendo. A maioria está vendo uma oportunidade de negócio. Vamos olhar para nossas organizações, né? Num período de crise, né? Já vinha no golpe vários projetos de governo, muitas organizações estavam, né, com a sua base colocada ali, dependentes de projetos de governo, e aí aparece de repente num momento de crise uma oportunidade de negócios. Aí um computador, um projetinho, eu me afino meu discurso com a lógica que está construída no consenso e lá vou eu para o território fazer merdas extraordinárias, né? Sendo força, né, desse capital aí que está destruindo tudo e todos. E base de uma disputa, né, muito maior do que a gente possa achar que aparentemente se apresenta nesse momento histórico. Então, esse é um desafio, vamos dizer, uma terceira lacuna, o papel das organizações nesse momento histórico. E aí, claro, ele não se dá no idealismo, ele se dá na relação com o que está implementando o projeto lá de lá. Então, nessa disputa, nessa luta é que eu firmo a minha resistência. E aí nós estamos achando que tem dois riscos graves nesse momento no conjunto, né? Primeiro é um risco de não fazer o balanço necessário da realidade, né? Crise ideológica para isso não falta, né? Para não enxergar a realidade como ela é. Segundo é de eu não ter a proposta política cabível para o momento histórico. Então eu posso correr dois riscos. Um é como eles estão me ameaçando e me exterminar, eu fugir, eu me esconder, né, inexistir mais, né? Segundo, e isso não vai trazer nada de contribuição, porque a luta espontânea, as tensões sociais virando a luta espontânea não vai levar o Brasil a lugar nenhum, né? Sem a afirmação de um projeto, de poder, de força social, né, vamos dizer, atuar nas contradições. Segundo, é o risco do voluntarismo. Então eu vou fazer ações, né, que agora eu vou radicalizar assim como eles querem, né, e vou cair na arapuca, né, e vou ser esmagado por inconsequência, né, porque eu não tenho o apoio da sociedade para ações inconsequentes. O povo não é bobo,
né? O povo não se coloca em risco, as massas não se colocam em risco, especialmente o Brasil, que tem a sua formação muito inteligente, eu diria. As massas sabem sobreviver no país, souber nos momentos mais difíceis da conjuntura, né? E o problema é que esse voluntarismo se isola das massas, então vai ser provavelmente esmagado. Qual é a tarefa? É construir o projeto, fazer o balanço e adequar a estratégia de resistência desse momento histórico, né? Que a gente fala que inclusive nós temos que estudar e se apropriar de quais as formas de resistências que foi construído a nível mundial, quais as possibilidades da articulação internacional, se eu tiver a adequada visão dessa disputa, né? Como é que eu me relaciono a nível mundial, como é que eu me posiciono nessa questão. Então a questão internacional é estratégica para esse momento, a questão de fortalecer as convicções, né? e a inteligência coletiva, o debate com a sociedade é fundamental. Eu tenho que fazer o debate com a sociedade, né? De Saras Lacuna. Então esse é o momento, eu acho que é o papel dos movimentos, eu não só pensar no umbigo, se eu estou sendo, agora minha categoria está sendo exterminada, porque vão privatizar o setor de saúde, né? Eu ver que está sendo exterminada porque tem um projeto político, tem uma disputa internacional, e que se eu não tiver, por outro lado, um projeto político e esse projeto político estruturar nas massas, eu não vou fazer disputa real. Aliás, eu não vou nem participar da disputa. É pior, eu não vou nem ter a chance de participar dessa disputa. E aí, se eu não estiver preparado assim, poderá ter contradições internas aqui, por essa disputa de fora, que vão passar como um cavalo encilhado, sem a oportunidade de se colocar na conjuntura. Então, esse é o desafio da construção das forças nesse momento histórico, nesse contexto internacional, no papel que o Brasil exerce nesse cenário internacional, né? Ou seja, nós temos uma responsabilidade muito grande com o momento histórico do nosso país, enquanto classe trabalhadora, enquanto instituições que sonham ainda que um Brasil soberano, democrático e popular seja possível.